Meus irmãos, minhas irmãs, essa liturgia do 10º domingo do tempo comum apresenta para nós, em primeiro lugar, o fato da morte. E aqui eu vou me deter de uma maneira assim muito rápida, porque não é o mais importante. Aparece isso na primeira leitura quando fala que o filho daquela viúva veio a falecer. E ela ficou muito triste. Na segunda leitura aparece a morte, mas de uma forma diferente. A morte do homem velho em Paulo, perseguidor dos cristãos. E por isso mesmo tinha essa necessidade de passar por esta morte. A morte do homem velho. E depois no Evangelho, de novo, continua falando da morte, de novo, aquele filho da viúva de Naim. Convido você a trazer para essa celebração aquilo que você considera na sua vida como morte. Não é nem tanto aquilo que você vai passar, que é a morte física, não é isso. Mas aquilo que na sua vida você considera morte. Tem algo que você hoje possa considerar como morte na sua vida? Na sua vida espiritual, na sua vida de relacionamento, na sua vida conjugal, tem algo que você considera como morte? Por quê? Agora vem a parte mais importante. A liturgia da palavra, ela lança uma luz. Como é que nós podemos transformar a morte em vida? E quando eu perguntei, se você tem alguma coisa a trazer para esse momento, talvez a palavra ou esta reflexão te ajude a transformar aquilo que está dentro de você, que é morte, em vida, porque esta é a proposta de Deus. Da primeira leitura, qual que é o ensinamento bonito para transformar morte em vida? É a insistência do profeta Elias. É bonito porque 3 vezes, ou por 3 vezes, ele reza a Deus, e reza com insistência, para que Deus possa, de novo, dar vida ao filho daquela viúva. A viúva perdeu a esperança. Está aqui uma coisa que nós precisamos aprender. Se dentro de nós existe morte, ou fora de nós há um estado de morte, nós não podemos perder a esperança. Seja no campo da política, seja no campo da religião, seja no campo da fé, do nosso relacionamento pessoal com Deus ou com as pessoas, não podemos perder a esperança. Tenha fé, tenha esperança e principalmente seja persistente, seja insistente em pedir para Deus que Ele transforme aquilo que é um estado de morte em vida. Primeira coisa interessante e importante para nós: quer transformar o seu estado de morte em vida? Seja uma pessoa orante, insistente, persistente, a exemplo do profeta Elias. Segunda coisa, São Paulo. Como é que São Paulo conseguiu transformar o homem velho num homem novo? Aquilo que era um estado de morte, ele conseguiu transformar no estado de vida. É a graça. São Paulo, ele fala do que ele era antes, depois no meio da leitura diz: o Senhor me deu essa graça, eu fiz essa experiência. Deus veio ao meu encontro, é Deus que me transformou. Confiar na graça, porque quem é capaz de transformar a vida de uma pessoa é a graça de Deus. Confia na graça, peça essa graça, vá ao encontro dessa graça, porque essa graça, ela pode estar, por exemplo, no sacramento do perdão.
lá na confissão, mas eu não vou ao encontro, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho bloqueio. Vá ao encontro dessa graça. A graça pode estar no sacramento da Eucaristia. Vá ao encontro dessa graça. Deus está oferecendo, mas você também precisa acolher. Você precisa querer acolher essa graça. A graça pode estar, por exemplo, no momento de perdão, aonde eu vou ao encontro de uma pessoa e digo: eu peço perdão por algo que eu te fiz, me perdoe por algo que eu te fiz. A graça pode estar ali, naquele momento. A graça pode estar no se perdoar, diante das coisas que vão acontecendo. Ir ao encontro da graça, acolher a graça. A graça é capaz de transformar o que é morte em vida. Terceira e última coisa, e para mim, me parece será o que é mais importante: caminhar com Jesus. E por que caminhar com Jesus? Jesus é a vida. Em Jesus não há morte. Em Jesus só existe vida. Mateus, se você puder colocar o versículo 11 do Evangelho, tem uma coisa muito interessante nesse grande milagre realizado por Jesus, mas eu não gostaria de destacar aqui o milagre em si, mas o que está por detrás de tudo isso, e qual o ensinamento bonito que Jesus quer trazer com isto. No versículo 11 diz assim: Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Olha, a parte mais importante vem agora. Os discípulos e uma grande multidão o acompanhavam. Prestem bem atenção e se fixe nisso aqui. Uma grande multidão o acompanhava. Versículo 12: quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Continuando, olha que interessante. Grande multidão da cidade a acompanhava. Percebam o seguinte: Jesus vem chegando e uma grande multidão com ele. A viúva ia saindo com o seu filho morto e uma grande multidão a acompanhava. O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos dois encontros, ou melhor, nós temos um encontro de duas multidões. O encontro daquela multidão alegre e feliz porque está com Jesus, Jesus é vida, e uma multidão que acompanha, mesmo com generosidade, com aquela viúva que perdeu o seu filho, mas no estado de morte. Há um encontro aqui, há um encontro da morte com a vida, há um encontro de Jesus com a viúva e o filho que estava morto. E aqui nós temos o relato onde Jesus para, tem compaixão da mulher, pede para ela não chorar, toca no caixão e o jovem volta a viver. E o final do Evangelho é muito bonito, porque o final do Evangelho revela para nós que não existe mais duas multidões, mas existe uma única multidão. E essa multidão faz o quê? Essa multidão louva, agradece a Deus. Essa multidão percebe que a melhor coisa é caminhar com Jesus, porque com Jesus haverá sempre vida. Gente, não vá pensar nesses evangelhos e ficar pensando, refletindo sobre a morte física. Se houve uma revitalização, e aí a narração bíblica é pouquíssima, são poucos os fatos, é para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Mas não fica pensando que nós não devemos morrer fisicamente. Não fique pensando nisso. Fique pensando nessa liturgia de hoje, principalmente na sua vida espiritual. Ou seja,
nessa vida que precisa estar bem hoje espiritualmente, e nessa vida que quer contemplar a face de Deus de uma forma definitiva. Porque enquanto estamos caminhando nessa vida, tudo passa, tudo é muito passageiro, mas a vida eterna não, a vida eterna permanece. É esta vida que nós queremos conquistar. Enquanto caminhamos aqui, queremos ser o melhor possível, experimentar Deus, caminhar com Jesus, caminhar com Ele que é vida. Mas depois, nós queremos estar na presença dEle, nós queremos viver plenamente na presença dEle. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos. Quando perdemos uma pessoa querida, nós choramos, e é muito natural chorar por alguém que nós perdemos. Mas também devemos nos alegrar, porque essa pessoa que passou pela nossa vida, ela passou pela morte para experimentar algo ainda maior, que ainda nós não experimentamos, que é estar plenamente na presença de Deus. Há duas coisas que o meu reitor de teologia, Monsenhor Antônio, que alguns conheceram, sempre falava. Primeiro, que devemos nos preparar para a morte do outro, principalmente daquele que nós queremos bem. E ele falava para nós em relação aos nossos pais: se preparem para a morte dos pais. Assim ele falava. Eu queria acrescentar aqui, não só isso, mas quem sabe se preparar para a própria morte. Mas se preparar para a morte no sentido de passagem. Sabe, viver bem consigo mesmo, viver bem com os outros, para que você possa entender a morte apenas como uma passagem. E o que interessa, o que importa, é estar definitivamente na presença de Jesus. Por isso concluo dizendo: vamos caminhar com Jesus bem aqui, para que a gente possa depois estar na presença dele eternamente. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos na nossa vida. Tudo isso é graça, mas também é meu esforço. Eu devo fazer a minha parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.